Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas, tudo bem? Mais uma vez aqui, voltando ao nosso programa Gramaticando, aqui dando continuidade à nossa série de vídeos sobre as chamadas orações adjetivas. Se você está vendo esse vídeo agora, né, pela primeira vez, eu sugiro que você assista aos dois primeiros vídeos, ao vídeo número 1, em que eu mostro a questão das características das orações adjetivas, e o vídeo 2, em que a gente conversa sobre a questão da classificação dessas orações adjetivas, mostrando a questão da restrição e da explicação e, obviamente, falando das notas distintivas, a questão semântica aí que envolve as orações adjetivas. E eu prometi, como eu disse a vocês, de fazer um vídeo resolvendo questões, mostrando para vocês como é que essas orações adjetivas, elas efetivamente são cobradas nos concursos públicos, tá bom assim? Então, ó, a minha sugestão, se você quiser, primeiro acompanhe a questão, dá uma olhada na questão e aí veja posteriormente a nossa resolução, tá bom assim? Então vamos à nossa primeira questão. Vejam só, essa questão que vocês estão vendo aqui agora, né, ela cobra justamente a questão da Fundação Carlos Chagas, está toda aqui, ela cobra a questão da retirada das vírgulas, veja, a exclusão das vírgulas alterará o sentido. Veja que ela está preocupada tão somente com a questão semântica. Então, se você quiser resolver essa questão, a nossa sugestão é dê pausa agora no vídeo, primeiro veja, analise os enunciados, analise cada item desse e posteriormente aí você observa aqui a nossa correção, tudo bem? Então vamos ao nosso comentário sobre essa questão. Então vejam só, ele quer perguntar onde onde a retirada da vírgula vai implicar alteração de sentido. Então veja que eu tenho vírgula na número 1, ela está aqui, na número 2 as vírgulas estão aqui e na número 3, obviamente, as vírgulas estão aqui. Vejam que nas três estruturas eu tenho termos ou orações intercalados. Então vamos ver na primeira. Na primeira eu tenho lá os moradores de rua que, uma nota interessante, eu já encontrei aqui o pronome relativo, tá? Ora, se eu já encontrei o pronome relativo, nós vimos isso no vídeo número 1. Eu disse que o pronome relativo, o que é que ele faz? Ele introduz as chamadas orações adjetivas desenvolvidas. Então, ora, os moradores de rua que, veja que o que está retomando o substantivo moradores. Então, que têm sido vítimas de violência deverão ser recolhidos a um abrigo. Vejam que eu estou diante, portanto, de uma oração adjetiva. Aqui é uma oração adjetiva. Como ela se encontra entre vírgulas, obviamente que ela é uma oração adjetiva explicativa. Aí vem a pergunta, professor, se eu retirar essas vírgulas que estão aqui, vai haver alteração semântica? A resposta é sim, haverá sim. Com as vírgulas, o que é que se tem? Tem-se a ideia de totalidade. Então, quando ele diz moradores de rua, vírgula, que têm sido vítimas de violência, o que se está dizendo é que o conjunto das pessoas denominadas de moradores de rua estão sendo vítimas, todos estão sendo vítimas de violência e todos devem ser recolhidos a um abrigo municipal. Se eu retiro essas vírgulas, somente aqueles moradores que estão sendo vítimas de violência devem ser recolhidos a um abrigo. Portanto, na número 1, eu tenho sim uma alteração semântica. Vamos ao número 2. Diz assim, os discos antigos que ele herdou do seu avô estão bem conservados. Ora, mais uma vez, vejam que eu encontro aqui já o meu pronome relativo. É isso? Retomando aqui o substantivo discos. Ora, logo estou mais uma vez estamos diante de uma oração adjetiva. Ora, professor, se eu retiro essas vírgulas, vai haver alteração semântica? Sim, vai haver sim. A forma como eu analiso aqui é todos os discos antigos ele herdou do seu avô e estão todos bem conservados, com as vírgulas. Mas se eu as retiro, eu passo a ter a ideia da restrição e agora somente os discos que ele herdou do seu avô, dentre os antigos, estão muito bem conservados. Na número 3, eu tenho vírgulas isolando o adjunto adverbial de modo distraidamente. Ora, não é comum adjuntos adverbiais mudarem o sentido pelo emprego de pontuação.
Pode acontecer, mas isso não é comum. Logo, eu não tenho nenhuma mudança se eu retiro essas duas vírgulas aqui. Portanto, onde é que eu tenho alteração de sentido? Na número 1 e 2, portanto, o gabarito está aqui na letra C de casa. Vamos à nossa próxima questão. A mesma coisa, observem. Mesma coisa, a supressão das vírgulas alterará o sentido de... Vejam, eu não sugiro que façam isso, mas observem aqui na número 1, os jovens da França que, observem agora, pronome relativo, ou seja, já estou diante aqui de uma oração adjetiva. A lógica da globalização número 2, que, mais uma vez, eu estou diante de outra oração adjetiva. Vejam agora, inútil tentar apagar as fogueiras, que continuarão se alastrar, oração adjetiva. Você há de me perguntar, professor, dá para apostar? Será que dá para apostar? Onde é que vai haver alteração de sentido? Eu até disse a vocês que as bancas gostam desse raciocínio, né? Todas são orações adjetivas explicativas. Quer dizer, professor, se eu retiro as vírgulas aqui, haverá alteração de sentido? Claro, vai haver alteração de sentido nas 3 estruturas. Está aqui minha resposta na letra A. Basta que você saia trabalhando aqui dentro o conceito de tudo, de todos, e o conceito de somente alguns, apenas alguns. Por exemplo, na letra A, aliás, número 1, os jovens da França que se sentem marginalizados. Ora, a ideia que tem aqui é todos se sentem marginalizados quando eu estou com a oração entre vírgulas. Mas se eu retiro as vírgulas, eu passo a raciocinar somente aqueles que se sentem marginalizados é que incendeiam automóveis nas ruas. Tudo bem? Vamos a uma próxima questão. Mais uma vez a mesma ideia. Né? Vamos aqui pensar aqui, ó. A eliminação da vírgula acarretará alteração de sentido onde? Ou seja, a supressão da vírgula. Vamos dar uma olhadinha. Na número 1, o autor lamenta a situação dos jovens de hoje que observem o pronome relativo. Já estou diante de uma oração adjetiva explicativa. Vejam agora o número 2. Ao final do século XIX, vírgula, isso aqui é um adjunto adverbial de tempo. E na número 3, preservemos a memória do passado. Observem agora cujas experiências, pronome relativo, eu tenho uma oração adjetiva. Portanto, ó, já dá para a gente afirmar aqui, alterando ou retirando-se a vírgula dos itens 1 e 3, eu vou ter alteração de sentido. Portanto, está aqui meu gabarito na letra E, 1 e 3. Mais uma vez, trabalhem aquela ideia, ou pensem, raciocinem esse texto, esse período, com a ideia de tudo e de apenas alguns. Então, o autor lamenta a situação dos jovens de hoje que vivem um tempo como uma espécie de presente contínuo. Com a vírgula, ele afirma que todos esses jovens vivem um tempo como uma espécie de presente contínuo. Se eu tiro a vírgula, ele lamenta a situação somente daqueles jovens que vivem um tempo como uma espécie de presente contínuo. Muito cuidado com a número 3, porque ele está trabalhando com o pronome relativo cujo. Lembra que eu avisei a vocês, o cujo introduz uma oração adjetiva. Então, é não ficar pensando que oração adjetiva é só com o pronome relativo que. E aqui sim eu tenho uma grande alteração de sentido muito, muito interessante. Vamos preservar a memória do passado, cujas experiências encerram lições ainda vivas. Com a vírgula, ele está me dizendo que todas as experiências desse passado encerram lições ainda vivas, né? As experiências do passado. Se eu retiro, só vamos preservar aquelas que encerram lições ainda vivas. Vamos ver essa questão da ESAF, muito interessante essa questão. Veja, essa questão tem a ver com o diagnóstico correto a respeito do emprego das vírgulas no seguinte trecho. Então imagine, dê uma olhada, o texto está aqui e a ESAF saiu colocando para nós, aqui vocês estão vendo, ó, algumas situações, né, de diagnóstico das vírgulas. Por que eu trouxe essa questão? Por uma razão. Vamos dar uma olhada comigo aqui, veja. A nova disciplina das sociedades limitadas, vírgula, está presente. Veja, basta um conhecimento bem basilar para você saber que esta primeira vírgula ela está errada. Está aqui uma vírgula separando o sujeito do seu verbo, o sujeito do início do predicado. Portanto, eu já tenho um erro nessa vírgula. Aí, vamos lá. Está presente no Código Civil de 2002, vírgula, que inovou em relação ao diploma anterior e tratou de matéria de cunho eminentemente comercial, ok? Estou com a oração adjetiva, revogando assim uma vírgula antes do gerúndio, tem problema assim,
um elemento, um advérbio conclusivo posposto isolado por vírgula, nesse aspecto, ele, ora, revogando nesse aspecto, o que é que ele está revogando? Neste aspecto apenas, ele está revogando o velho código comercial que datava do século passado. Veja que interessante. Se eu fosse analisar as alternativas, veja, ele diz na letra A, o trecho está corretamente pontuado, não sobram nem faltam vírgulas. Logo, isso aqui está fora de cogitação, né? Fora de cogitação. Vamos lá. Letra B de bola. O erro de pontuação está no mau emprego da vírgula colocada após a palavra limitadas. Sendo ela eliminada, o trecho torna-se gramaticalmente correto. Veja, tudo indica, né? Ele diz que se eu retiro a vírgula daqui, eu corrijo o trecho. Mas vejam só o que ele diz na letra C. Para o trecho ficar corretamente pontuado, é preciso eliminar a vírgula colocada após a palavra limitadas e inserir uma vírgula após a palavra comercial. Então, o que ele está me dizendo é o seguinte, olha, eu preciso tirar essa vírgula daqui, mas eu preciso colocar uma vírgula aqui, depois de comercial. O que é que vocês acham? Vejam só. A resposta dessa questão é justamente a letra C. Eu preciso colocar essa vírgula após comercial. Você vai dizer, por que, professor Rodrigo, tem que colocar? Lembram? Se vocês assistirem ao vídeo número 1, quando eu falo sobre a questão da característica, aliás, da análise do vídeo número 2, quando eu falo da classificação das orações adjetivas, eu digo que existem orações adjetivas que são essencialmente explicativas e outras que são essencialmente restritivas. É certo que uma boa parcela das orações adjetivas pode variar de classificação, de restrição e explicação, dependendo do contexto, do sentido que eu queira efetivamente dar ao enunciado. Mas vejam, existe uma regra que diz que quando se trata de ser único, como é o caso do Código Comercial, a oração adjetiva que se aplica para um ser único é de caráter essencialmente explicativo. Portanto, volta cá para o slide, olha só. Aqui, ó, quando ele fala código comercial, só tem um, não há outro. Não há outro. E se não há outro, esta oração que vocês estão vendo aqui, ó, introduzida por este pronome relativo, está aqui o meu pronome relativo, essa oração aqui, ela é uma adjetiva essencialmente explicativa. Portanto, ó, a nossa resposta é justamente aqui a letra C. Beleza? Vamos ver aqui mais uma questãozinha. Olha só, uma questão do CESP-NB agora. Olha só, já vimos FCC, vimos ESAF, agora vamos ver do CESP. Vejam que interessante. Diz aqui a inserção de uma vírgula logo após a expressão dignidade das utopias na linha 8. E olha, tá aqui, ó. Tá exatamente quando ele fala aqui de dignidade das utopias. Mantém as mesmas relações sintáticas e vejam a informação original do período, ou seja, aqui está a parte de sentido. Aqui nas relações sintáticas envolve correção gramatical e envolve classificação sintática. Ora, professor, eu posso colocar uma vírgula aqui? Poder você pode. Agora, olha que interessante, quem está logo aqui à frente, ó, o pronome relativo. Vejam que a questão, em momento algum, a banca faz menção à oração adjetiva. Ele não fala, porque ele quer que você identifique. Então, está aqui o pronome relativo. Se eu ponho uma vírgula aqui, esta oração passa a ser o quê? Adjetiva explicativa. Ora, eu mantenho as mesmas relações sintáticas. Veja, eu posso afirmar que está correto. Eu posso afirmar que a oração adjetiva, ela mudou de classificação. Então, a relação sintática com o substantivo que está aqui atrás, que é dignidade das utopias, passa de restrição para explicação. Eu já tenho aqui uma mudança, tá? E a informação original do período, aí é que eu não mantenho mesmo, porque aqui eu altero do que é restrição do que era restrição para o que é explicação. Entenderam isso? Perceberam isso com clareza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Com o conteúdo envolvendo orações adjetivas, ele é cobrado nos concursos públicos. É um conteúdo importante, é um conteúdo necessário, mas não é um conteúdo difícil.
Basta que você domine bem as características e a classificação das orações adjetivas para que você nunca mais erre esse tipo de conteúdo. Tá bom assim? Então, para todos vocês um grande abraço. Curta aqui o nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook. Quer falar comigo? Mande mensagem pelo Facebook ou então comente aí o nosso vídeo, curta o nosso vídeo e acesse www.sergio.com.br para os nossos cursos. Para todos vocês, um forte abraço, até a próxima.